Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de julho de 2025. A elite russa recebeu mal o ultimato dos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América poderão atacar a Rússia, porém através da Ucrânia. Eles não vão colocar tropas no terreno. Como falam em inglês, eles gostam de falar assim, boots on the ground, ou seja, botas no terreno, mas não, seria tropas no terreno, eles não vão colocar. Deverão dar o armamento para que a Ucrânia se defenda e expulse o inimigo. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com você que não é inscrito para inscrever-se no canal. Inscreva-se. Aqui você verá a verdade. Muito obrigado. O descontentamento está crescendo na elite russa. Não recebeu o ultimato de Trump de forma boa. Não gostaram. Parte da elite russa levou a sério esse ultimato, bem como a prontidão dos Estados Unidos da América para iniciar novas entregas de armas para a Ucrânia. Vocês notem o seguinte, as entregas que o Donald Trump prometeu não são somente limpar lá o que o Joe Biden já tinha aprovado, mas também limpar aquilo e fazer novas entregas na gestão dele. Essas que serão vendidas para a Europa pagar, né? Eles estão confiantes de que Putin pode, de fato, estar subestimando ou talvez superestimando as suas próprias capacidades, né? O Putin acha que ele tem mais força, mais poder do que realmente tem. É um sentimento que já está começando a acontecer dentro da elite, mas também dentro do povo russo. Por exemplo, a Tatiana Stanovaya, ela é pesquisadora do Carnegie Russia Eurasia. Carnegie Russia Eurasia Center. Elas fizeram uma pesquisa e ela afirmou que o número de pessoas insatisfeitas na Rússia continua a crescer, né? E isso, esse dado, elas informaram, ele foi publicado no The Washington Post. Algumas autoridades do Kremlin acreditam que houve um momento em que Putin poderia ter se sentado à mesa de negociação. Isso se veja, os russos, alguns do Kremlin e alguns da oligarquia que não trabalham ali, mas também são aliados do Kremlin, né? Ele podia ter se sentado e interrompido a guerra, mas ele não fez isso por teimosia e irracionalidade, assim como ele está sendo irracional agora, até por causa dos problemas apresentados pela economia da Rússia. A elite financeira russa é a que está mais preocupada com o futuro da economia, que já sofre muito com as sanções e com o custo da guerra. Uma autoridade russa afirmou que Putin quer levar as coisas para um fim vitorioso. Isso apesar de economistas e empresários o aconselharem a ser cauteloso. O Kremlin está confiante em sua vitória. O Kremlin, entenda-se, Vladimir Putin, o ditador da Rússia. Já que a Rússia, ele diz o seguinte, mas nós contamos com o apoio da Coreia do Norte e da China. Nós vamos ganhar. Mas não é um apoio tão efetivo assim. É um apoio à distância, é um apoio moral de comprar, inclusive abaixo do preço de mercado, petróleo e gás. E aí teve o Centro Levada, chama Centro Levada, né? É russo, é de Moscou, é uma empresa de pesquisa sociológica, e ela fez uma pesquisa também, e o Centro Levada, ele mostrou que 64% são a favor das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que é uma coisa que o ditador não está fazendo. No entanto, o ditador e sua equipe, mais chegados, que apoiam a guerra, não conseguem perceber que o descontentamento no país está crescendo. O que importa para o Kremlin agora é quanto território adicional na Ucrânia ele pode tomar. Ele acha que pode tomar, mas ele está perdendo. A Ucrânia é que está avançando, ele não está avançando, a Rússia não está avançando. O ultimato de Trump à Rússia gerou confusões e declarações contraditórias em Moscou. Antes de continuar sobre essas declarações contraditórias, eu quero citar o seguinte, minha opinião, eu acho que ele não quer acabar a guerra e tem pressão de alguns generais que estão ou estavam no fronte, né? E também de pessoas
dos serviços de segurança, da KGB, etc. A KGB, atual FSB. Por quê? Eles cometeram muitos crimes de guerra. O grande receio do Putin, de de todos ligados aos órgãos de segurança e ao exército, eles têm medo que amanhã, terminou a guerra, amanhã alguém vem e os leva presos para a Haia para sentar no banco dos réus e serem julgados pelos crimes de guerra, porque existem lá uma série de processos contra inúmero deles, desde o general Shoigu, o próprio Putin, né? O Shoigu, desde o Gerasimov, Valery Gerasimov, que é o comandante-geral de todas as forças armadas da Rússia, e os generais que estão na linha de frente, não só generais. Tem processos lá contra pilotos que lançaram mísseis contra civis, né? Então tudo isso está documentado, e a Ucrânia já levantou isso e continua levantando. Quem são os criminosos? Muita gente deverá ser julgada em Haia, né? E eles estão com medo disso. E a Europa criou um tribunal específico para julgar especificamente essa guerra na Ucrânia, os crimes cometidos por esses malditos russos nessa guerra, os criminosos que fizeram crimes. Então, voltando ali onde eu parei, né, o Kremlin e o Ministério das Relações Exteriores da Rússia responderam desordenadamente, né, sobre a ameaça, sobre o ultimátum do Donald Trump. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi o primeiro a admitir que a declaração de Trump abalou Moscou. Segundo ele, as declarações do presidente americano devem ser levadas como muito sérias, e o Kremlin realizará uma análise completa delas. Certamente precisamos de tempo para analisar o que foi dito em Washington, diz Peskov. E se quando o presidente Putin julgar necessário, ele certamente comentará, enfatizou Dmitry Peskov. Sem esconder o fato de que algumas das ameaças de Trump, nós temos que prestar atenção nesse detalhe, foram dirigidas pessoalmente a Putin. Ele dirigiu, ele está com muita raiva, ele não dirigiu de maneira geral a guerra, a Rússia e as tropas russas, né? Ele dirigiu ao Putin, responsabilizando pela continuidade da guerra, que ele é que não quer paz. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores, ao mesmo tempo, né, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, trouxe à tona lá segundo, terceiro escalão, sei lá, um menos influente, né, vice-ministro do Lavrov, né? Lavrov é o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e chama Sergei Ryabakov. Ele tentou parecer ameaçador, mas a retórica não impressiona ninguém, né? Ele não tem estrela, né? Ele não tem cacife, mas ele diz o seguinte: a Rússia não aceita nenhuma tentativa de fazer exigências, especialmente ultimatos, disse esse tal de Ryabakov, acrescentando que se os Estados Unidos da América e a OTAN não levarem a posição de Moscou com a máxima seriedade, a guerra contra a Ucrânia continuará. Mas ninguém deu bola para ele. Mas diante desse cenário, tem um cara que fala muito, talvez quando toma muita vodka, né, o ex-presidente russo e ex-primeiro-ministro Dmitry Medvedev. Ele é muito conhecido por suas declarações agressivas, guerra nuclear e tal, um monte de baboseira. Ele decidiu assumir o papel de observador indiferente. Ele chamou as ameaças de Trump de ultimátum teatral, ao qual a Rússia supostamente permaneceu indiferente. Aparentemente, a liderança russa ainda não tem uma estratégia unificada, na minha opinião, ou mesmo uma retórica coordenada em resposta a esse ultimato de Trump. Vamos ver se ela terá, vamos ver o que vai acontecer. Eu torço pela paz, sempre, mas não acredito no ditador da Rússia, que ele vai querer a paz e ele não quer a paz. Só quando o regime dele desmoronar e todos os que estão no Kremlin forem tocados de lá, é que a paz poderá, quem sabe, vir uma luz de paz. Também eu não acredito muito, porque há um pouco mais de 800 anos que a Rússia existe, e ela sempre guerreou com a Ucrânia, ela sempre quis oprimir a Ucrânia. E eu acho que, independentemente de quem assumir o poder, e principalmente eles vão tentar manter o mesmo grupo no poder, vai ser muito complicado. Eles vão tentar, se não hoje, daqui a alguns anos, continuar essa guerra. E não só a guerra, tentar retomar todos aqueles países que faziam parte da União Soviética e da cortina de ferro. Agora, o outro assunto é: os Estados Unidos poderão atacar a Rússia através da Ucrânia. Esse prazo de 50 dias é o estilo de Trump, né? Se nós começarmos a ver,
o que, na minha opinião, né, o que se chama de escalada controlada, ele está agindo exatamente da mesma forma em relação às tarifas, né, que ele fez aí para o mundo. Ele está enviando cartas em cadeia sobre essas tarifas e agora mesmo dizendo que haverá tarifa de 25, de 30, 50, de 100, acho que para a China chegou lá a 200, nem sei quanto, né? E agora de 100 para a Rússia. E ainda há até 1º de agosto para negociar, ele disse, né? E o mesmo aconteceu com a China, ele deu 2 ou 3 meses para negociar antes. Então esse é o estilo dele, quando ele pressionou o Irã também deu 60 dias, né? E ele disse que até muita gente riu, mas o que aconteceu no final? Um ataque certeiro ao Irã. O Irã não deu bola, ele mandou bala no Irã, né? Então é improvável que o Trump ataque a Rússia. Não vai fazer o que ele fez com o Irã. Mas a conversa sobre mísseis de longo alcance e essa informação de que Zelensky, essa informação de que Trump, ele perguntou a Zelensky se ele estava pronto para atacar Moscou, e eu lhe digo, isso não é acidental, essa pergunta. Isso também é uma forma de pressão, e eles fizeram isso a imprensa tomar conhecimento daquilo que eles chamam de vazamento. Vazamento não é vazamento, não é acidental. Alguém recebe uma ordem, uma orientação e vai lá e vaza a notícia, né? E eu acho que poderão atacar, mas através da Ucrânia, porque ele já disse que vai mandar, inclusive, os mísseis Tomahawk que vão atingir Moscou, que eles têm um longo alcance, né? A da Ucrânia consegue chegar lá. Então esse é um assunto muito delicado, mas 50 dias é o estilo de Trump. Eu acho um prazo longo para uma guerra, mas é o estilo dele. Deu um prazo, segundo eu acho, na minha opinião, o Trump, mas se não houver ação, poderão haver decisões mais duras, né? Outro ponto é que, com alta probabilidade, é claro, a Rússia não cumprirá esse ultimato. Por quê? Ela não quer demonstrar fraqueza. O ditador russo quer mostrar que está forte. Ele finge que está ganhando, fala mentiras, fala fake news quando não está ganhando. Se os métodos de pressão, especialmente a pressão econômica, forem suficientemente sérios, se a situação militar se deteriorar da Rússia, mas também os ataques em território russo forem significativos de parte da Ucrânia, a Ucrânia já estabilizou a linha de frente lá, né? Na minha opinião, eu não descarto que até o final do ano negociações reais podem acontecer. Talvez não até o final do ano, mas no início do ano. O Putin vai tentar aguentar esse ano, nem que morram muito mais russos. Ele não está preocupado com isso. Ele não quer posar de perdedor. Ele não quer entregar. E não quer sair de mãos vazias da Ucrânia. Mas nos próximos meses, acho que vai haver uma escalada de hostilidades, sem dúvida nenhuma. Ele já está preparando uma ofensiva para setembro e vai tentar mandar mais mísseis e mais drones. Deve estar produzindo e estocando drones. E o Trump está mostrando já que o Putin quer a guerra, então ajudaremos a Ucrânia a lutar. Essa foi a retórica dele, que eu estou achando que ele vai concretizar, porque ele foi humilhado, ele foi enganado pelo ditador da Rússia. Isso é lógico, é muito importante para a Ucrânia, seja qual for o motivo das ações de Trump, o fato dele tê-las apoiado certamente está em linha com os interesses ucranianos. A Ucrânia e seus aliados saudaram o anúncio de Donald Trump de aumento do apoio à Ucrânia e uma mudança em sua abordagem em relação ao ditador da Rússia. No entanto, como descreve a agência de notícias Reuters, que é uma agência alemã muito séria no mundo inteiro. Após essa declaração, ele acha o seguinte, um problema só que ficou claro, que não tinha detalhes, né? Detalhes claros. Trump apresentou um conceito geral, mas não um plano específico. O quanto de apoio a Ucrânia receberá dependerá também das próximas negociações sobre quem fornecerá qual equipamento, porque normalmente eles vêm da Europa, o equipamento que já está ali. Mas eu acho que isso não vai ser problema, porque já está estabelecido entre os europeus como que eles farão ajuda e quem fará ajuda, né? Inclusive que eles vão produzir mísseis Patriot, né? Eu acho que isso aí vai andar e vai andar bem, né? Sem nenhum problema. E eu acredito que a guerra vai continuar e a Rússia só será derrotada economicamente ou se expulsa da Ucrânia. Aí ele vai capitular. De outra maneira, eu não acredito. Putin resistirá ao máximo até o final. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Tenho certeza que vocês gostaram. Eu peço que inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Rezem pela Ucrânia, porque há muitas vítimas lá. Rezem o Brasil, porque
Aqui temos muitos problemas que precisam ser resolvidos, que estão mal resolvidos. Obrigado a vocês. Até amanhã.